Olá, sou Giovana Duarte Moraes, sou estudante de odontologia da Faculdade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Estou aqui representando o projeto de extensão Sorriso, canal digital, e hoje é uma entrevista muito especial com o professor Dr. Jean. Muito bom você estar aqui, obrigado por ter aceito o convite de dar a entrevista pra gente. Acredito que vai ser muito legal esse tema e hoje nós vamos falar o tema Desmistificando o Bruxismo. Professor, pode se apresentar e fique à vontade. Muito obrigado Giovana, obrigado a todos os membros desse projeto lindo que a gente acompanha aí há algum tempo. Agradeço o convite para falar desse tema que eu gosto tanto e que venho falando há um tempo, trabalhando aqui na faculdade com isso, né? Como a Giovana falou, sou professor Jean, atualmente ministro aulas aqui no campus Governador Valadares da UFJF. Sou especialista em DTM, né, e dor orofacial, então esse assunto ele é um assunto que a gente gosta muito de discutir e que eu trago muito aí para os alunos durante a graduação. Além disso, sou especialista e doutor em prótese dentária, então hoje a gente está aqui podendo falar e abranger todos esses temas juntos de vocês. Com certeza, vai ser muito legal e nós separamos algumas perguntas. Vamos começar com a primeira e básica, né? O que é o bruxismo? Olha, ótima pergunta, porque o termo bruxismo ele veio mudando o seu significado com o tempo aí, né? A palavra bruxismo vem do termo bruxen, que significava aí o ranger de dentes. No entanto, esse conceito puramente dentário sobre o bruxismo foi alterado, vem sendo alterado a cada tempo que a gente estuda, e hoje bruxismo, a gente entende por bruxismo como quase que um hábito, não é nem uma doença, né? É quase que um hábito, uma condição não dentária, mas muscular, né, de contrações, sejam contrações tônicas ou fásicas, ou seja, contrações que são aí contrações de apertamento muscular ou de movimento muscular que podem ou não consequenciar aí em problemas clínicos e até dentários. Mas quando a gente fala de bruxismo hoje, a gente está falando de uma condição muscular. E aí você podia explicar pra gente quais os tipos de bruxismo que existe, que são os mais pautados, que são os mais comentados? Perfeito. Segundo o último consenso sobre bruxismo, que foi feito aí, encabeçado por Lobezu e Manfredini, e foi publicado, se não me engano, em 2018, a gente tem a principal classificação do bruxismo como um bruxismo que é o bruxismo da vigília e o bruxismo do sono, ou seja, ele é baseado no ciclo circadiano, ele é baseado no momento em que o paciente está dormindo ou o paciente está acordado em vigília, né? E ele basicamente se diferencia nesses dois momentos porque até para diagnóstico, controle, a gente vai ter aí abordagens diferentes. Então o bruxismo do sono vai ser aquele bruxismo onde a gente tem quase que uma incapacidade do paciente de controlar o hábito. É algo que vem muito mais do sistema nervoso central do que algo periférico. Então, o paciente muitas vezes não tem consciência enquanto executa o hábito, né, que o faz. No entanto, esse próprio bruxismo do sono nem sempre é um bruxismo que a gente fala que é patológico, que é esse bruxismo que muitos interpretam como o bruxismo de desgastes dentários, de dores e prejuízos à qualidade de vida do paciente. É o ranger dos dentes, né? É o bruxismo que pode consequenciar no ranger do dente. Se você for ter ideia, um paciente que faz bruxismo do sono, ele vai ter aí a cada hora de sono por volta de 5 a 6 ciclos de bruxismo. Mas eu acho que por volta de 2 desses ciclos vai ter toque dentário se ele tem um bruxismo leve ou moderado aí. Então nem sempre o movimento muscular vai consequenciar em toque dentário. Perfeito. Tá? É bom a gente entender isso. E entender que nem sempre este bruxismo, mesmo que o bruxismo do sono, onde o paciente não tem controle, é um bruxismo que é prejudicial para o organismo. Às vezes o bruxismo do sono ele pode ser fisiológico, por exemplo, em crianças que estão aí em mudança de dentição, troca de dentição decida para dentição permanente, há um incômodo local, periférico, quanto a essa condição e há um estímulo ali para o paciente fazer esses movimentos. Nesse momento, se acontecer esse bruxismo só durante esse período, sem grandes desgastes dentários no dente de leite ou no dente permanente, não há necessidade aí, por exemplo, de eu intervir. É algo que eu sei que é fisiológico e daqui a um tempo vai pausar, vai parar.
né? Então a gente tem esse bruxismo que sim, às vezes é patológico, gera problemas, às vezes é fisiológico e às vezes também é protetivo, né? Por exemplo, paciente que tem uma condição como gastrite, né? Quando ele tem aí um refluxo, por exemplo, no momento em que isso ocorre, o pH bucal ele decai. Então, inconscientemente, às vezes durante o sono, há movimentos musculares para quê? Produzir saliva, para estimular a produção de saliva e tamponar esse pH, tentar tamponar esse pH. Então, nesse momento, o bruxismo vem como uma resposta do organismo na tentativa de justamente tentar equilibrar. Então, ele está tentando proteger o organismo. Assim como pacientes que possuem apneia obstrutiva do sono. É comum, depois de momentos de apneia, o paciente executar movimentos de bruxismo, mas a gente entende, analisando hoje as polissonografias e o comportamento desses pacientes, que esse bruxismo acontecendo logo depois do momento apneico é justamente para tentar liberar ali os espaços das vias aéreas superiores e tentar gerar a passagem de ar para que o paciente volte a respirar. Então, por exemplo, no bruxismo do sono eu posso interpretar que o bruxismo acontece à noite, mas nem sempre é prejudicial. No caso do bruxismo da vigília, por exemplo, já é um bruxismo que o paciente às vezes não tem consciência, mas a partir do momento em que a gente chama a atenção desse paciente para o hábito, que é o hábito muitas vezes não de ranger, mas de contrair a musculatura, que acaba gerando a contração ali e o apertamento, ou simplesmente o ato de encostar os dentes, que a longo prazo pode gerar prejuízos aí. Então, a partir do momento que eu chamo a atenção para isso, esse paciente pode nos ajudar aí um pouquinho mais na terapia. Mas hoje em dia a gente separa principalmente, ou classifica o bruxismo principalmente nessas duas classes, bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Perfeito. E quais são os principais sintomas, né, assim, que vocês observam com mais frequência nos pacientes, que eles chegam relatando? Fala pra gente um pouquinho. Bora. Como existem dois principais tipos de bruxismo, acho que a gente separa aqui para falar um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Então, iniciando falando do bruxismo do sono, que é esse bruxismo que eu acho que a maioria tem consciência, né, de conhecer, não consciência de que executa, mas conhece pelo termo bruxismo se referir muito popularmente justamente ao bruxismo do sono. Então, como é que a gente observa esse bruxismo nos pacientes, clinicamente, ou até mesmo através de exames complementares? Em vários momentos, né? No paciente que faz bruxismo do sono, a primeira condição que a gente tem que observar é questionar esse paciente quanto ao hábito. Se alguém que divide aí a casa ou o cômodo em que ele dorme com ele, ou seja, se tem algum parceiro, algum parente, que vai relatar para ele que escuta barulhos, às vezes, de movimentação e que tem justamente esse ranger dos dentes, por volta de 4 ou mais noites na semana, eu já começo a ligar um alerta vermelho de que ele pode realmente ter um bruxismo, então eu classifico ele como um paciente que tem um possível bruxismo do sono. Se eu levo ele para a clínica e observo que esse paciente que possivelmente tem um bruxismo do sono, ele apresenta aí desgastes dentários, trincas dentárias, questionado sobre como ele acorda, se às vezes ele percebe que acorda com a musculatura tensionada, a musculatura do masseter tensionada, ou às vezes acorda com dor de cabeça, ou às vezes ele mesmo fala, olha, eu acordo já encostando o dente. São relatos que vão trazer para a gente algo mais próximo, juntamente com as observâncias clínicas, de que ele é um provável paciente que tem bruxismo. Para eu ter certeza e bater o martelo que ele é um paciente que definitivamente tem bruxismo, é um paciente que vai realizar uma polissonografia, um exame do sono para fechar isso. Mas clinicamente, através da anamnese, eu vou questionar quanto o histórico de ter, né, conhecimento, se faz isso em casa, se tem dores de cabeça, se tem dores na musculatura, e observo se tem desgastes dentários, se tem trinca dentária, se tem mobilidades dentárias, né? Já quanto ao bruxismo de vigília, eu questionar esse paciente se ele está encostando esses dentes durante o dia, se ele está mantendo isso em contato, em um primeiro contato, um pouco perigoso eu acreditar no relato dele, porque muitas vezes ele não tem o hábito de se observar, né? Se encosta, se mantém esses dentes encostados durante o dia ou não. Então, numa primeira consulta, nunca acredite se a resposta for negativa.
mostre para ele o que é um sistema estomatognático em repouso, que ele deve manter os dentes desencostados durante o momento de repouso, e peça para a partir daí ele se reparar em alguns momentos do dia, se precisar, coloque alarmes no celular ou utilize aplicativos para isso, para verificar se ele encosta ou não, né? Mas para verificar justamente esse questionamento, né? E junto também a somatória clínica. Um paciente que faz bruxismo da vigília, às vezes ele não tem desgaste dentário, mas ele vai ter uma língua edentada, sim, ele vai ter uma mucosa com marcas ali, né, da própria dentação também, ele vai ter trincas dentárias e às vezes dores não na musculatura, mas às vezes na própria articulação temporomandibular. Se eu quiser identificar se ele definitivamente tem esse bruxismo, hoje a gente possui de eletromiógrafos portáteis, por exemplo, o Bite Strip, que ele pode usar durante algumas horas durante o dia, e ele vai fazer uma leitura para a gente da movimentação muscular desse paciente. Então também é possível eu ter a certeza, bater o martelo se esse paciente faz esse hábito durante o dia, bem como durante a noite a gente também tem exames, né? Perfeito. E professor Jean, há diferença na conduta terapeuta para esses diferentes bruxismos? Você geralmente separa o que faz em um, o que faz em outro? Eu acho que a diferença terapêutica, ela não vem nem só de diferentes tipos de bruxismo, mas ela vem devido a diferentes pacientes, ao que leva aquele paciente a executar o bruxismo. Então, óbvio que há condutas inicialmente diferentes para bruxismo da vigília e do sono, mas eu acho que o mais importante é entender o porquê que aquele paciente executa aquele hábito. Causa, né? O que causa aquele hábito, porque isso no controle, né, vai fazer muito mais efeito do que simplesmente eu tentar controlar a sintomatologia. Então, eu entender se aquele hábito vem realmente, por exemplo, do bruxismo do sono, por conta de alguma ativação no sistema nervoso central, realmente eu não vou conseguir modificar isso muito fácil. Então, talvez esse paciente que tem bruxismo do sono, porque isso vem de ativação do sistema nervoso central, eu vou realmente ter que usar placas estabilizadoras para fazer o controle desse bruxismo aí durante o sono. Adicionando isso à higiene do sono, que é preparar esse paciente para a hora de dormir, ou seja, antes de dormir já vai diminuindo a velocidade do dia, já evita fazer atividades físicas intensas próximo ao horário de dormir, evita comer comidas pesadas ou excitatórias, café, refrigerantes, chocolates, dependendo dos chás também podem ser excitatórios, então diminuir isso aí próximo ao horário de dormir. Quando for dormir, preparar um ambiente, se possível arejado, com uma temperatura controlada, com uma luz controlada, tentar dormir sempre nos mesmos horários, para gerar uma higiene do sono, e com isso não quer dizer que ele não vai executar o bruxismo, mas que ele vai, às vezes, reduzir os ciclos de bruxismo que ele executa durante a noite. Temos medicações para ajudar também? Claro que temos. Então, assim, relaxantes musculares podem auxiliar esses pacientes, principalmente quando ele está aguardando, por exemplo, uma placa ficar pronta. Então, eu posso lançar mão de relaxantes musculares, mas sempre com controle próximo desse paciente, porque toda medicação tem seu efeito colateral, né? A gente não está aqui para falar especificamente disso, mas sempre que a gente toma uma medicação, a gente tem que estar atento aí ao período de utilização e como utilizar ela, tá? Já, por exemplo, quanto ao bruxismo da vigília, não adianta eu pensar em um paciente utilizar uma placa estabilizadora, porque ele não vai usar durante o dia, ele não vai usar para trabalhar, ele não vai usar na sua vida social. Incomoda, né? Não só incomoda, como às vezes é inviável mesmo, dependendo do profissional desse paciente, do que ele executa. Então, eu tenho que pensar em realmente educar esse paciente. Eu acho que o paciente que tem bruxismo da vigília, a consulta de educação, de explicação de autocuidado, explicação do problema que ele tem, dos cuidados que ele tem que ter a partir de então, é muito mais válida. Então, assim, realmente explicar, educar, e isso pode vir auxiliando aí, né, no controle, juntamente com, hoje a gente utiliza, por exemplo, aplicativos para ajudar no controle. Então, assim como existem aplicativos que vão lembrar os pacientes de tomar água, de parar para tomar um remédio, a gente tem aplicativos de lembrar para ele desencostar os dentes. Então, existem alguns aplicativos aí hoje já disponíveis e são bastante úteis, mas se o paciente preferir pregar um recadinho no carro, pregar um recadinho na porta do quarto, no espelho, também tem uma efetividade igual. Então, esses controles são muito bons, mas voltando à questão isso no geral, voltando à questão de fenotipar, eu tenho que entender por que ele tem esse bruxismo. Se ele é um bruxismo, como a gente comentou, secundário a algumas condições, como condições
sistêmicas, né? A apneia, a gastrite, eu tenho que controlar esses hábitos. Então, se ele tem gastrite, ele vai ter que tomar um omeprazol e para ajudar a melhorar. Se ele tem apneia, ele vai ter que fazer um tratamento para apneia que vai melhorar como consequência esse bruxismo. Então, eu tenho que entender o porquê que ele tem para começar a trabalhar nisso aí. Tem bruxismos do sono que são muito incentivados pelo uso de alguns antidepressivos. Então, eu tenho que saber conversar com o psiquiatra desse paciente e trabalhar com drogas que vão cortar o efeito adverso ou negativo dessa droga, que às vezes é justamente o bruxismo do sono. Então, eu tenho que entender realmente o que está causando para a gente fechar um plano de tratamento. A receita de bolo não existe, infelizmente. Ai, se pudesse, né? Entregar pronto. E já aproveitando, né, que já é o tema da próxima pergunta, que você falou dos aplicativos e tal, que é a próxima pergunta. Quais alternativas inovadoras têm sido utilizadas já nesse tratamento para o bruxismo? Eu acho que vem muito nesse sentido mesmo, da utilização das tecnologias atuais, dos aplicativos, para de maneira fácil ajudar a gente a tratar esses pacientes, principalmente a mudar o hábito. A gente sabe que a gente não elimina um hábito, a gente muda esse hábito. Então, utilizar desses aplicativos para lembrar o paciente de desencostar os dentes, de, às vezes, também nos ajudar a fazer um próprio diário da dor nesse aplicativo. Então, isso vai nos ajudando até a educar, controlar e ver se as outras terapias que a gente está realizando, que a gente está botando em prática, também funcionam através de um diário de dor num aplicativo, por exemplo. Mas a própria educação já é muito boa. Então, o paciente assistir esse vídeo que a gente está fazendo agora, assistir outros vídeos educativos, por exemplo, vídeos que estão no canal do Projeto Aliviando Dores Orofaciais aqui também da instituição. Acho que vocês talvez possam deixar o link aí, né, para eles assistirem. Tem vídeos quanto à higiene do sono, sim. Tem vídeos quanto ao bruxismo. Então, já vão ajudar esses pacientes a compreender e se educar para evitar esses hábitos aí. É a informação, né, que move tudo assim. E a próxima pergunta, que é pautável aí, que o pessoal comenta muito, tô vendo que muitos jovens estão fazendo, que é: a utilização da toxina botulínica é uma alternativa eficiente no tratamento do bruxismo? Vamos lá, a gente tem que ter cuidado ao responder isso, porque existem algumas aplicações do bruxismo hoje em dia, né? Para dores musculares, né, na região orofacial, até para nevralgias, né, dores neuropáticas. Então, existe essa entrada da toxina botulínica neste sentido. Mas quando a gente fala de bruxismo, eu acho que é mais fácil a gente dar uma resposta única, que é não, para não haver confundimento. Porque, como o bruxismo é um hábito muscular, o que essa toxina vai fazer? Ela vai reduzir o movimento muscular, mas perifericamente. Se esse bruxismo for de origem central, de sistema nervoso central, ele não vai agir no sistema nervoso central. Então, a informação para realizar o hábito, para realizar o bruxismo, vai continuar vindo. O que vai acontecer é que ele vai, talvez, executar esse hábito com uma carga menor, mas ele não vai deixar de fazer o bruxismo. E aí, ao aplicar a toxina, e a gente sabe que músculo masseter, temporal, são músculos bastante fortes e que, ao aplicar a toxina nesses músculos, a gente gera, né, a necessidade de utilizar bastante unidade de toxina. O custo-benefício disso a gente tem que pensar também, além do que eu penso no seguinte: vamos pensar aí numa odontologia em geral. Se eu extraio o dente de um alvéolo, né, o que vai acontecer com esse alvéolo a longo prazo, ali no osso a longo prazo? Vai haver uma remodelação óssea, porque não tem necessidade daquele osso ficar ali, já que não tem mais dente, ou seja, não tem mais carga sendo suportada por aquele local. Então, já existem estudos iniciais, por exemplo, em animais, que mostram que se eu aplico ali toxina nas musculaturas mastigatórias, o que pode acontecer? A rarefação óssea desse osso que suporta essa musculatura. Então, eu posso ter efeitos adversos aí dessa aplicação contínua. Então, eu acho que a resposta mais simples pro bruxismo seria não nesse momento, para evitar problema. É óbvio que se o paciente for refratário a todos os outros tratamentos, o que significa refratário? Tentei outros tratamentos conservadores, educação, placa, tudo que a gente comentou aqui, não funcionou, aí nesse momento talvez eu vá utilizar para ver se vai dar certo para ele. Mas acho que isso tem que ser, essa decisão tem que ter tomada com muito cuidado e no consultório de um especialista, né, que realmente já passou por todas as outras tentativas e realmente viu que nenhuma outra deu certo. Pode ser também que a toxina não vá dar certo.
no viés aí protético, né? A gente vem também de uma formação, né, de prótese. Existe, a gente comenta às vezes, de uma aplicação dessa toxina para o paciente que tem bruxismo durante a reabilitação, durante a fase aí que esse paciente está com os provisórios, ou seja, ele está experimentando uma nova oclusão, a gente está realmente trabalhando ali numa fase de provisionalização. Pode ser que haja uma indicação também para controlar esse hábito durante este momento. Tá? Mas o mais indicado seria controlar o hábito para depois iniciar a reabilitação. Perfeito. E existe e qual a relação do bruxismo com a disfunção temporomandibular? Existe uma relação muito forte entre os dois, né? E existe uma confusão muito grande entre os dois termos também. Então, às vezes a gente começa vendo uma pessoa começar a conversar sobre bruxismo, no fim ela termina sobre DTM, ou vai falar de DTM e acaba falando de bruxismo, porque as duas coisas estão muito juntas. Eu falo que elas andam às vezes de mão dadas em muitos casos. Eu mesma me peguei falando, porque eu tenho uma disfunção temporomandibular, que eu sou paciente sua, inclusive, e aí às vezes eu tô conversando e eu já me pego falando, tem bruxismo também, eu lembro. E provavelmente tem, né? Talvez não você, eu não lembro agora, mas assim, a grande maioria tem as duas condições comórbidas. Por quê? O bruxismo é um dos principais fatores de risco, e quando eu falo bruxismo, os dois, mas principalmente o bruxismo da vigília, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento aí das DTMs, né? Então a gente sabe que o bruxismo da vigília, o fato de encostar, né? Não estou falando nem apertar, mas encostar dentes, pode até ser com uma carga leve, mas a longo prazo isso vai sobrecarregando o meu sistema estomatognático, a minha articulação, e pode gerar um problema articular ali e muscular também mais à frente. Então, assim, esse bruxismo é sim, né, um dos principais fatores de risco. Tem o OPERA, que é um estudo que foi realizado com acho que aproximadamente 3.000 pacientes, acompanhando pacientes que não tinham absolutamente nada, pacientes rígidos, por 10 anos, e observando dentro desses pacientes, os quais desenvolveram DTMs, o que eles possuíam. A grande maioria deles possuíam os hábitos parafuncionais. Então a gente sabe que esses hábitos parafuncionais são os principais fatores de risco de DTM. E eu acho que esse confundimento vem muito também do que, às vezes, os fatores de riscos e a etiologia das duas condições, DTM e bruxismo, podem ser as mesmas, parecidas. Podem ser condições psicológicas, emocionais. A terapia para os dois pode ser que seja, em alguns casos, a mesma, por exemplo, uma placa estabilizadora para tratar um bruxismo do sono e para tratar algumas das DTMs. Então, às vezes vem esse confundimento justamente porque realmente essas histórias dos dois se entrelaçam e muitos pacientes convivem com as duas condições. Perfeito. E o bruxismo contraindica reabilitações orais extensas? Não contraindica absolutamente. Eu acho que, se eu for pensar no paciente que necessita de uma reabilitação, eu tenho que pensar em que momento que eu vou realizar uma reabilitação. Sempre que a gente fala de reabilitação, né, com próteses, a gente pensa que isso está no fim de um plano de tratamento, de vários procedimentos, de várias consultas que a gente vai ter com esse paciente aí. Então, a prótese estando lá no fim, eu tenho que fazer todo um preparo básico, e dentro desse preparo básico é controlar o hábito, que é o hábito do bruxismo. Então, assim, ele absolutamente não vai contraindicar uma reabilitação. O ideal é que o hábito já esteja controlado no momento de iniciar essa reabilitação. Né? Então, assim, é uma contraindicação relativa. Enquanto o bruxismo está ativo, o ideal é que eu realmente não comece a trabalhar, a fazer reabilitação protética nesse paciente. A partir do momento em que esse hábito está controlado, e a gente também não consegue garantir por quanto tempo ele está controlado, mas a partir do momento em que eu controlei, aí eu já ganho o tempo e o período para realizar a minha reabilitação. Perfeito. E por último, e não menos importante, após a estabilização do paciente, como deve ser a conduta no acompanhamento? O paciente volta de quanto em quanto tempo? O que ele tem que fazer? Vocês chamam, né, de quanto tempo ele voltar para vocês reavaliarem se melhorou, se teve alguma recidiva, alguma coisa assim? Ótima pergunta, porque a gente sabe que, por ser uma condição, um hábito, o bruxismo não vai ter cura. Esse bruxismo vai ter um controle. Então, esse controle, ele vem da nossa terapia, mas em conjunto com o paciente, com o compromisso do paciente, né, em realizar esse controle.
Então, óbvio que o próprio paciente vai ter uma percepção, porque se esse bruxismo é um bruxismo que às vezes gera dor nele, ele vai ter essa percepção de dor. Mas, em geral, a gente chama esse paciente, por exemplo, que tem um bruxismo do sono, a voltar no consultório a cada 3 meses, 4 meses, por exemplo. Porque se esse paciente tem bruxismo do sono e utiliza uma placa estabilizadora, é um paciente que necessita realizar os ajustes dessa placa. Por quê? A placa estabilizadora é um tratamento, é uma terapia periférica. Ela fica ali, instalada em dentes na área bucal. Se esse bruxismo ele tem um controle central, o que eu estou fazendo com essa placa é apenas tentando enganar o meu sistema nervoso. Ou seja, a partir do momento em que eu ajusto essa placa, eu estou mudando a nocicepção do meu organismo ali periférico e ele fica sem entender o que está acontecendo naquele momento. Então ele para de ranger, de realizar movimentos musculares, de realizar apertamentos durante algum período. Qual é esse período? Justamente por volta de 3 meses. Então, é indicado que a gente realize esses ajustes a cada 3 meses para novamente enganar este sistema e mudar a cognição. Isso quanto ao bruxismo do sono, né? Óbvio que se o paciente tiver sintomatologia em tempo menor, ele pode voltar e a gente tem que tratar. Por quê? Por exemplo, se um dos fatores etiológicos, um dos fatores de risco desse bruxismo for motivos emocionais, isso aí pode ser uma montanha-russa que você não sabe a hora que vai vir. Mas normalmente a gente estabelece aí uma terapia de 3 meses e se esse paciente for permanecendo controlado, a gente pode começar a espaçar um pouco, 4, 5, mas sempre avisando que a partir do momento em que ele sentir dor, ele tem que retornar. Já quanto ao bruxismo da vigília, a gente sempre está atento aí, conversando com esse paciente para ver se ele realmente está conseguindo evitar os hábitos parafuncionais e se ele precisar, a gente trabalha aí juntamente, às vezes, com terapias cognitivos comportamentais, ou seja, terapias psicológicas para ajudar ele no controle desse hábito. E aí ele vai também conseguir ter uma independência do consultório. Porque também tem paciente que não gosta de cair e voltando sempre, né? Eu costumo falar, olha, converse com o seu paciente e fala. As consultas idealmente teriam que ser de 3 a 4 meses. Se ele achar que isso é inviável para ele, seja por conseguir ao seu consultório, porque às vezes o paciente ele mora em alguma outra cidade, é difícil chegar ao seu consultório, ou às vezes por motivos financeiros o paciente não pode retornar nessa frequência, você trabalha bem a educação e deixa avisado para ele, olha, se precisou retornar, volte antes desse tempo, não tem problema nenhum, mas a gente deixa combinado um período que for mais adequado para você, sabendo que o ideal seria um pouquinho menos e é necessário que você volte, e se precisar voltar antes, seja bem-vindo. Estamos aqui. Então, fim, né? Eu tenho certeza que essa entrevista foi muito esclarecedora, tanto para nós que estamos aqui, quanto para as pessoas que vão assistir. É um tema de muita relevância, que tem sido muito falado aí. Estamos muito felizes que você aceitou, vim tirar todas as dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigada, professor Jean. Agradeço em nome de todo o projeto. Sigam, compartilham, curtam o nosso vídeo, mande para o seu amigo que vive falando aí que tem um bruxismo. E até o próximo. Até a próxima, gente. Obrigado. Até breve.